O Santos está atrasado para 2023. Enquanto outros clubes têm planejamentos definidos e já começaram a busca por reforços, o peixe do presidente Andrés Ueda ficou para trás. O Santos até monitora alguns jogadores para a próxima temporada, como os argentinos Lucas Blondel e Fran Cristaldo, mas não tem negociações em andamento e se vê sem um departamento de futebol bem estruturado. Depois de demitir o diretor Nilton Drummond e ver o ex-técnico Lisca pedir o boné, Andrés Ueda acumulou as funções de presidente e diretor. Para não piorar a situação, o Peixe recebeu o não de Sebastião Becassese e Marcelo Bielsa e acabou por efetivar o Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20, até o fim do Campeonato Brasileiro. Sem diretor e técnico para 2023 e com certo risco no Campeonato Brasileiro, o Santos não é um atrativo no mercado. Essas definições só devem avançar a partir de novembro, com a reta final do Nacional e o período de Copa do Mundo. Em outubro de 2021, há um ano, o Santos não vivia um grande momento, mas tinha um pré-contrato com o Eduardo Bauerman assinado, via Fábio Carille como treinador para 2022 e estava satisfeito com o Edu Dracena como executivo. Agora, o Peixe não acertou com ninguém, não sabe seu técnico para 2023 e tem muita dificuldade para encontrar um diretor. Diante de todos esses problemas, o Santos não deve beber água limpa para 2023, último ano da gestão de Andrés Ueda, com a promessa presidencial de maior investimento. Então, vocês devem ter acompanhado a situação. Quando a gente iniciou a gestão, a situação do clube realmente era preocupante, tá? Uma dívida altíssima e não controlada, tá? São duas coisas distintas. Então, a dívida alta e não controlada beira o caos. A gente pegou o clube com transfer ban, com contas bloqueadas e tudo mais aí que vocês já acompanharam. Dentro do nosso planejamento, o que a gente fez? Rapidamente tentou fazer acordo com nossos credores, tivemos êxito, conseguimos no primeiro ano abater praticamente 76, 80 milhões em descontos em função dos acordos, pagamos 120 milhões em 21, tá, referentes a esses acordos. Todos os acordos que a gente fez questão de que eles terminassem, na sua grande maioria, dentro da nossa gestão, para não deixar para o próximo, né, com risco de eventualmente não ser pago e a bola de neve começar a aumentar de novo. E eu costumo falar, 2022, se a gente conseguir chegar até o final do ano, aí a coisa começa a mudar. 22 está sendo, né, que vai ser um ano sofrido, tá? Porque a gente tem que honrar contas, todos esses acordos que foram feitos. Mas 22 vai ser sofrido, 23 o Santos muda sua chavinha, tá? Em 23 a gente está numa situação um pouco mais confortável, tá? E com certeza a gente volta a investir pesado no futebol e para dar alegria nessa torcida, né? Sair desse período cinzento que o clube atravessou nos últimos anos e voltar a ser o Santos que sempre foi, com um elenco forte, não que nosso não seja, tá? A gente tem um elenco bem razoável pela situação do clube, tá? Com muitos jovens amadurecendo, mesclados com uma equipe já mais madura e que pouco a pouco vai dar alegria para a nossa torcida. O Santos sabe que precisa de um zagueiro, um lateral direito, um volante, um meia e um atacante de velocidade para 2023. O departamento de análise de mercado encontrou vários nomes por posição e diferentes preços. O All Sports apurou que alguns empresários procuraram o Peixe para oferecer jogadores, mas encontraram dificuldade para conversar com o sobrecarregado presidente Andrés Ueda. Na janela do meio do ano, o Santos esteve perto de contratar o lateral direito Lucas Blondel, do Tigre, e o meia Fran Cristaldo, do Huracan. O Peixe deve retomar o contato por esses argentinos. Com Blondel, o Santos possui prioridade. O Tigre viverá eleições no final deste ano, o lateral direito espera ser negociado com o Peixe ou outro clube do exterior. Em julho, o valor era de 8 milhões de reais. Por Cristaldo, a negociação seria mais difícil. O meia é destaque do campeonato argentino e já valia 20 milhões de reais em agosto. O armador chegou a ligar para o presidente Andrés Ueda chorando pelo desacerto com o Santos. O problema foi na forma de pagamento e nas garantias bancárias. O Vivare Nagasaki, clube do Japão dirigido pelo técnico Fábio Carille, mantém interesse no atacante Lucas Braga, do Santos, e pode fazer uma proposta no fim dessa temporada. A sugestão de Carille ao Nagasaki, da segunda divisão do Japão, é antiga. Em julho, o All Sports publicou a consulta ao Peixe. Na ocasião, porém, os números foram considerados elevados. Braga recebeu algumas sondagens ao longo do ano e, em todas elas, o presidente Andrés Ueda pediu entre 5 e 6 milhões de dólares, 26 milhões de reais e 35 milhões de reais, respectivamente.
O V-Vare Nagasaki acredita que, depois de um ano irregular do atacante de 25 anos, o Santos pedirá menos. O Peixe afirma que só negociará a Braga se a proposta for acima do valor de mercado. Com contrato até 2026, Lucas Braga tem 152 jogos pelo Santos e 14 gols marcados. Ele é declaradamente torcedor do Peixe desde a infância. O presidente Andrés Rueda atualizou os torcedores do Santos sobre o atual momento da construção da nova arena para o clube. O prazo para a apresentação ao Comitê de Gestão e Comissão era setembro de 2022, vencido na semana passada. O mandatário do Peixe explicou que o clube estava aguardando o retorno da W Torre com o projeto final e o cronograma para a apresentação. Rueda prometeu realizar nos próximos dias uma apresentação ao Conselho e, em seguida, uma assembleia será realizada. Abre aspas. Tanto o Conselho quanto o Santos precisam entender. O CG, comissão, estão de espectadores. Fizemos a reunião, se montou um cronograma. Estava previsto para setembro apresentar um novo modelo para o CG e comissão, a nova adequação, para ser discutido e, uma vez aprovado, trazer para o Conselho. O prazo era setembro, não aconteceu, não foi por falta de cobrança. Hoje recebi a informação que os arquitetos passaram para a W Torre o novo cronograma. Então, vai ser marcada entre essa semana e a outra a reunião. Ficamos na dependência da W Torre, explicou Rueda. O lance Diário do Peixe apurou que a reunião entre a W Torre e a Prefeitura de Santos foi considerada muito positiva por ambas as partes envolvidas e o resultado final foi de muito otimismo para viabilizar a construção. Os técnicos da Prefeitura e da W Torre foram os principais envolvidos na conversa. Na visão do mandatário, após a aprovação do Conselho, é primordial que o projeto também passe por uma votação em Assembleia Geral dos Associados, já que a obra impactará o clube por muitos anos. Pelo cronograma, a ideia dessa equipe de trabalho é começar já em dezembro, começar a vender espaço, cativas, tal, no estádio. Para fazer isso, eu não abro mão de uma Assembleia dos sócios, tá? Quer dizer, isso aí é uma mudança que vai comprometer o clube por 30 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. Então, ela tem que ser referendada pelo que os sócios querem. Sobre a nova Vila Belmiro, inicialmente orçada em 250 milhões de reais, o projeto precisou passar por readequações e teve o custo ajustado para 400 milhões de reais. Andrés Rueda já havia explicado que a medida foi necessária devido ao aumento dos preços dos materiais para as obras e as taxas de juros. A W Torre, com a pandemia, com o aumento do cimento, do aço, aquela primeira proposta colocada há um ano e meio atrás não fechava as contas, tá? Não se achava investidor disposto a colocar dinheiro no projeto com as taxas de juros e tudo mais que veio em função desses aumentos. Então, o que a W Torres fez nesse período? Ela detalhou o projeto. Tá? Era um projeto com orçamento. Quando a gente fala em orçamento, são valores aproximados. Então, ela levou um tempo para realmente chegar no valor real do projeto. A capacidade do estádio será de 30 mil lugares. Além disso, há uma previsão de 500 vagas de estacionamento. Para realizar a captação inicial de recursos junto a investidores, a W Torre irá utilizar a comercialização de cadeiras premium e camarotes. A empreiteira também será responsável pela gestão do estádio pelo período de 30 anos. Além de falar sobre a nova arena, o presidente do Santos confirmou que vai exercer a compra dos volantes Vinícius Anocelo e de Rodrigo Fernandes na reunião do Conselho Deliberativo nesta terça-feira, dia 4. A dupla é titular do meio de campo do Peixe e estão emprestados com a possibilidade de compra definitiva. O uruguaio Rodrigo Fernandes chegou ao clube no final de março do Guarani, do Paraguai, e tem empréstimo ao Peixe até o final da temporada, com opção de compra após o encerramento do vínculo. Os valores para a contratação em definitiva giram em torno de 6 milhões de reais na cotação atual. Abre aspas. Vamos fechar sim. Temos condições para pagar. O valor é relativamente baixo, com quantia parcelada, ressaltou o dirigente. Já a Zanocelo chegou ao Peixe por empréstimo da Ferroviária em junho do ano passado, com o vínculo até maio de 2023. A opção de compra está estipulada em 2 milhões de euros, cerca de 10,6 milhões de reais. O Comitê de Gestão do Santos já aprovou a negociação. Quando foi contratado, o Santos pagou para a Ferroviária 500 mil reais pelo empréstimo. Ao fazer a opção pela compra, o valor será abatido no negócio. Caso o clube não optasse pela compra, o valor seria devolvido. Abre aspas. O valor combinado com o Santos é relativamente baixo. Para não correr risco de levar agora ou de fazer em proposta e não conseguimos cobrir, fiz o acordo com o empresário para parcelar a compra dele em 15 vezes, afirmou Cartola.